Olá, amigos. Shalom Aleichem. Paz seja com vosotros. Quem vos saluda es el Ravi Ishai, hablando de la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos. Eu quero falar com ustedes uma coisa muito importante. Será que los gentiles, será que la Torá, los ensinamentos, los mandamentos de Deus foram dados a los gentiles, la observância del Shabbat, por exemplo? Ou solamente para el pueblo judío, para los israelitas? Bien, eu posso dizer a ustedes que en el principio de la creación no había diferentes naciones, solamente los primeros en la tierra, e Deus deu a oportunidade para que todos, para que Adão e seus descendentes pudessem obedecer a Torá. Pero lo que vemos é que depois poucos homens serviram a Deus. Podemos enumerá-los: Enos, Sete, Noé. E vamos encontrar al fim a Abraham Avino, nosso padre Abraham. E Deus hizo uma aliança com Abraham. E por que Deus hizo sua aliança com Abraham? Porque as nações que havia naquele tempo rechazaram a Deus Todo-Poderoso e tinham seus próprios deuses. Então, Deus decidiu por formar uma nação a partir do padre Abraham Avino. E por meio de Abraham, todas as demais nações poderiam ser bendecidas. É o que está escrito em Gênesis. Depois, Deus revelou sua lei, sua Torá a seu pueblo de Israel, e seu pueblo hizo a decisão de obedecer a Deus e se tornou sua nação sacerdotal. Nós encontramos no Salmo 147, versículo 19 e 20, um texto que habla que Deus mostrou sua palavra, Deus revelou sua palavra a Jacob, e suas leis e seus preceptos a Israel. Não hizo assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceptos. Então, Deus chamou a Israel, a Abraham e a Israel, porque as nações já não queriam conhecer seus preceptos, servi-lo, obedecer seus ensinamentos. Pero en el futuro, nós vamos ver que as nações en el reino milenial, as nações, quando venga Yeshua HaMashiach e esteja em seu trono em Jerusalém, que todas as nações virão a Jerusalém para conhecer os caminhos de Deus. Nós encontramos estes ensinamentos em la profecia de Isaías, no capítulo 2, que habla que en los últimos dias el monte de la casa del Senhor será estabelecido en el cume de los montes. Ou seja, que el reino de Deus estará sobre todas as nações de la tierra.
E a Jerusalém, a Yeshua, virão todas as nações. Para quê? Para aprender a Torá, a lei do Eterno. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte de la casa del Senhor e à casa del Deus de Jacó, para que nos ensine sus caminhos e andemos por sus veredas, porque de Sión sairá a lei e a palavra del Senhor de Jerusalém. Então, ¿dónde virão os ensinamentos para as nações? Se Deus hubiera cambiado o sacerdócio, ou passado o sacerdócio para outro pueblo, ¿por que os judíos se encargariam de predicar? Ou por que as nações teriam que ir a Jerusalém para buscar a palavra de Deus? Relembramos uma canção que se canta em todas as sinagogas que diz: Kimit Sion Tetsetorá, porque de Sion sairá a lei. E no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 22 e 23, nos diz que virão muitos pueblos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor de los exércitos e suplicar o favor do Senhor. E assim diz o Senhor dos exércitos: e naquele dia, e naquele tempo, sucederá que 10 homens pegarão de todas as línguas, de todas as nações, pegarão em la orla, em el Ticite de um judío. Que significa isto? Los Ticite representam os mandamentos de Deus, e solamente os judíos usam los Ticite. Então, as nações se encurvarão ante o pueblo judío, reconhecendo su sacerdócio e aprendendo de ellos a lei del Eterno. Então, meu amigo, se você quer ser parte do pueblo, você tem que ser parte do pueblo. Deus escolheu a Israel como nação sacerdotal. Pero Deus nunca, jamás, Deus rechazou um gentil que deseje conhecê-lo, obedecer-lhe, conhecer su Torá. Nós temos um exemplo disso com o gentil Cornélio, que era assim um cumpridor da Torá, que tinha bom testemunho de todos os judíos e que Deus lhe chamou, escuchou suas orações, porque em qualquer nação, qualquer pessoa que se aproxima de Deus, que quer obedecer a Deus, conhecer sua Torá, temer e fazer sua vontade, a esta pessoa Deus escuta. Então, se você há que se aproximar do povo, você não deve continuar gentil, porque você tem lá a oportunidade de ser parte do povo. Deus sempre deu a oportunidade a los gentiles de ser parte de seu povo. E a condição era escuchar, temer e obedecer sua Torá. Se você já guarda o sábado, já não come certas comidas, dá seus dízimos, muito bem, mas você não pode quedar parado nisto. Você tem que seguir adelante, cumprindo mais preceptos, se aproximando de Deus, conhecendo a Torá, hasta que você esteja listo para fazer sua conversão e tornar-se parte do povo. Primeiro, você tem a circuncisão do coração, que é conhecer e obedecer as leis de Deus. E depois, você vai ter a circuncisão da carne, que vai poner você como parte do pacto, como parte do povo.
continue escuchando nuestro programa. Le agradezco mucho. Si usted pueda compartir con sus amigos de este mensaje de nuestros vídeos, que estaremos gravando de ahora em diante em espanhol, para que ustedes puedan conhecer, se ustedes são sinceros e querem seguir adelante, avançar mais em conhecimento, nós outros estamos acá para ajudá-los. Shalom, que Deus les bendiga. Gracias.